buscar a Deus com um pedaço do coração ou com o coração quase todo. O texto é bem claro em nos informar que é preciso buscar a Deus com todo o coração. Esta é a forma certa para nós sermos atendidos por Deus. Até mesmo você que ainda não serve a Deus, quando se encontrar diante de uma situação difícil, entender que o segredo para ter esse problema resolvido e a tua situação mudada é buscar a face de Deus com todo o teu coração. Quando nós falamos sobre a importância de se buscar a Deus, na Bíblia Sagrada nós encontramos registrado muitas formas de se buscar a presença do Senhor, mas nesta noite eu quero citar as duas principais maneiras das quais o homem precisa usar para buscar a presença de Deus. A primeira forma é com todo o coração, a segunda forma é com toda a alma, e nós encontramos um texto bíblico lá em Deuteronômio. Nós encontramos a palavra do Senhor nosso Deus dizendo no capítulo 4, o versículo 29, está escrito: então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e com toda a tua alma. Então estas são as duas principais formas de como o homem precisa buscar a presença de Deus, é com todo o coração e com toda a alma. Mas nesta noite, meus queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra do Senhor, eu quero apresentar para todos nós que estamos aqui o porquê que nós precisamos buscar a Deus, o porquê que é importante o homem buscar a presença do Senhor. Eu quero citar pelo menos duas coisas que vai estar nos explicando sobre a importância de se buscar a presença de Deus. A primeira coisa, porque é importante buscar a presença do Senhor, é porque só Ele pode livrar o homem da condenação. E quando eu falo acerca de que Deus apenas pode livrar o homem da condenação, e por isso é importante buscar a face dele, eu me lembro daquilo que o apóstolo Paulo deixou escrito em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, quando ele disse: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Observe, meus queridos irmãos, o porquê que é importante buscar a Deus. É porque apenas Ele pode livrar o ser humano da condenação. Quando eu falo, meus amados, desta primeira importância, eu encontro outras referências bíblicas nos mostrando o porquê que é importante quando eu afirmo que apenas Ele pode nos livrar da condenação. Está escrito em João capítulo 3, um versículo bastante conhecido do povo de Deus. O versículo 16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 17 nos diz da seguinte forma: que o Senhor Jesus Cristo não veio para condenar o homem, e sim, meus queridos irmãos, para salvar. Então, quando nós buscamos ao Senhor, nós logo entendemos a importância de se buscar a Deus. É porque só Ele pode livrar o homem da condenação. O Senhor Jesus Cristo, uma certa feita, quando se encontrava diante de uma grande multidão, Ele fez a seguinte declaração, que está registrada em João capítulo 5, o versículo 24, quando Ele disse: na verdade, eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Por que é importante buscar a Deus? É porque só Ele pode livrar o homem da condenação. Eu me lembro também de um episódio que está registrado em João capítulo 8. Quando nós olhamos aqui para esta narrativa bíblica, nós nos lembramos da história daquela mulher pecadora. A Bíblia diz que um certo dia o Senhor Jesus Cristo estava ensinando uma grande multidão, quando de repente
repente, no meio da grande multidão, surgiu um grupo de fariseus que havia trazido uma mulher e colocado diante do Senhor Jesus Cristo, acusando a mulher, dizendo: esta mulher foi pega no próprio ato adulterando, e de acordo com a lei de Moisés, as tais devem ser apedrejadas. Mas tu que dizes? A Bíblia diz que diante da acusação e diante da pergunta que fora feita pelos fariseus, o Senhor Jesus Cristo estava sentado escrevendo com seu dedo no chão, na terra. E a Bíblia diz que de repente, diante desta pergunta da parte dos fariseus, ele levantou a sua cabeça e fez outra pergunta. A pergunta foi a seguinte: quem dentre vós não tem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra esta mulher. Os fariseus ficaram espantados, porque não esperavam ouvir esta pergunta da boca do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que ali era praticamente uma armadilha que eles haviam feito para pegar o Senhor Jesus Cristo em algum erro. Mas eles foram surpreendidos. Enquanto eles fizeram uma pergunta, eles ouviram outra pergunta, e a Bíblia diz que os que estavam com pedra nas mãos começaram a jogar as pedras no chão, começando dos mais velhos até os mais novos. Se retiraram, ficando apenas o Senhor Jesus Cristo e a mulher que estava no meio. Eu não posso dizer nesta noite qual era a forma que a mulher estava ali diante da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, mas vamos imaginar que talvez ela estivesse com seus braços na cabeça, já ali preocupada e ao mesmo tempo perturbada, esperando sentir as pancadas das pedras. Mas diante daquela situação, ela ouve da boca do Senhor Jesus Cristo: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Foi nesse momento que ela levantou a cabeça e respondeu para o Senhor: é mesmo, Senhor, ninguém me condenou. Aí Jesus tornou a dizer: pois nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Mas eu acho interessante essa última declaração feita pelo Senhor Jesus Cristo. Diante desta declaração, ele estava claramente não apoiando o erro daquela mulher, se é que ela havia praticado aquele erro. Ele disse: vai, não peques mais. Ou seja, ele estava praticamente dizendo: permaneça na presença do Senhor, busque a face de Deus, mude de vida, obedeça a palavra. Ele advertiu que ela mudasse. Ele disse: vai e não peques mais. Então nós entendemos, meus queridos, a primeira importância de buscar a presença do Senhor é porque só Ele pode livrar o homem da condenação. Eu me lembro que quando o Senhor Jesus Cristo, ele se encontrava diante dos seus discípulos, após ter ressuscitado de entre os mortos e já prestes a se tornar assunto aos céus, olhando para uma multidão de cerca de 500 pessoas, ele deu uma ordem imperativa que está registrada em Marcos capítulo 16 e o versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, queridos irmãos, aqui nós entendemos a primeira importância de se buscar a face de Deus, é porque apenas Ele pode livrar o ser humano da condenação. Nós queremos partir aqui para a segunda importância. Por que é importante buscar a face do Senhor? Por que é importante buscar a Deus? É porque só Ele pode conceder a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. E quando nós afirmamos que só Ele pode nos conceder a salvação, nós encontramos registrado no livro do profeta Oséias, no capítulo: serás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Sabe por que é importante buscar a Deus? É porque só Ele tem a salvação. Outra referência que nós podemos citar nesta noite e também
falar se encontra no livro do profeta Jonas. Eu sei que todos que estão aqui conhecem a respeito desta história, têm conhecimento da história deste profeta, melhor dizendo. Nós sabemos que este homem, um determinado dia, recebeu uma ordenança da parte do Senhor, na qual ele deveria se dirigir para uma cidade por nome Nínive, para que ele pudesse pregar o arrependimento para aquela nação. Mas por ele saber que aquele povo era um povo cruel, era um povo que havia pecado gravemente perante a face do Senhor nosso Deus, a Bíblia diz que ele quis mudar a rota. Ele pegou um barco e foi para outra direção. Ao invés dele ir para a cidade de Nínive, a Bíblia diz que ele se dirigiu para Tarsis. Mas, meus queridos irmãos, enquanto ele estava navegando pelo meio do mar, de repente Deus provocou uma grande tempestade contra aquela embarcação. Todos os tripulantes entraram em desespero, achando que o barco iria naufragar. E a Bíblia nos faz entender que o barco estava carregado de muitas fazendas, de muitas mercadorias. Então o povo daquele barco teve uma ideia, com o intuito de se salvarem, com o intuito de impedir que o barco ele naufragasse. Eles decidiram pegar as fazendas e jogar do barco para fora. E a Bíblia nos leva a entender que mesmo diante de todo esse esforço, mesmo diante, meus queridos irmãos, desta atitude de tentar esvaziar aquela embarcação com o objetivo de que impedisse da embarcação afundar, nada estava adiantando, até que de repente a Bíblia nos mostra que o chefe do barco decidiu descer ao porão da embarcação. E tendo ele descido, a Bíblia diz que ele se depara com Jonas, que estava dormindo. Aquele chefe desperta Jonas e pergunta de onde que ele é, qual é a missão dele, qual é o Deus dele. O mesmo responde: eu sou hebreu e sirvo ao Deus que fez os céus e que fez a terra. Não se preocupem, tudo isto que está acontecendo é por minha causa. Se vocês quiserem se ver livre dessa tempestade, façam o seguinte: me peguem e me joguem dentro das águas deste mar. E a Bíblia diz que mesmo aquele povo temendo, assim fizeram, pegaram Jonas e o jogaram no mar. Mas a Bíblia diz, e nós entendemos com isto, que o Deus que fez todas as coisas é misericordioso, pois a Bíblia nos mostra que Deus já havia preparado um grande peixe que tragou Jonas. E a Bíblia diz que Jonas ficou, aleluia, por cerca de 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe. Não foi nada fácil a situação que Jonas estava se encontrando. Foi uma agonia tremenda, um momento de muita preocupação e perturbação. É tão tal que nós encontramos o próprio Jonas dizendo: do ventre do inferno eu gritei. Ele comparou aquela situação que ele se encontrava com o sofrimento do inferno, um sofrimento bastante difícil, uma situação, meus queridos, de grande dificuldade. Mas diante desta situação, ele é bem claro em nos revelar através das sagradas escrituras, aleluia, através de uma declaração que ele fez. Ele disse: a minha salvação vem do Senhor. Diante daquele aperto, diante daquela situação difícil, ele se lembrou que havia uma salvação para a vida dele, que procedia da parte de Deus, e ele declarou: a minha salvação vem do Senhor, bendito seja Deus. Então, por que é importante buscar a Deus? É porque só Ele pode conceder a salvação. Eu não sei se nessa noite se encontra alguém que diante de tanto problema se mostra confuso, angustiado, sem saber o que fazer, sem saber a quem recorrer. Mas nesta noite nós estamos aqui para te dizer que a solução é você buscar a presença de Deus, o Deus vivo que fez todas as coisas. A partir do momento que você tomar a decisão de buscar ao Senhor, Ele vai te livrar da condenação, Ele vai te conceder a salvação. Quem crê desta forma pode dar glória para o Senhor nessa noite.
Então a salvação, meus queridos irmãos, vem apenas da parte do Senhor nosso Deus. Quando eu olho para o Salmo de número 3 e versículo 8, eu encontro o salmista dizendo: a salvação vem do Senhor. Quando eu olho para o Salmo 27, o versículo 1, eu encontro Davi fazendo a seguinte declaração: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isaías capítulo 45 e o versículo 22, que até já foi lido nesta noite, nós encontramos a palavra do Senhor dizendo: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, nós encontramos o apóstolo Pedro pregando para uma grande multidão, e no seu discurso, na sua pregação, ele disse: aleluia, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando eu olho para Romanos capítulo 1, o versículo 16, eu encontro o apóstolo Paulo também falando acerca da salvação, quando mesmo disse: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em Lucas capítulo 19, o versículo 10, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em Abacuque capítulo 3, o versículo 17 e o versículo 18, Abacuque fez uma linda declaração quando ele disse: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. E nessa noite eu pergunto: só quem buscou esse Deus e recebeu a salvação, glorifica Ele nessa noite. Saiba, Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus que concede a salvação. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, o versículo 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e vai permanecer o mesmo para todo sempre. Então guarde no seu coração, porque que é importante buscar a presença de Deus, é porque só Ele pode livrar o homem da condenação, e só Ele pode conceder a salvação. Portanto, meu prezado amigo, não importa como você se encontra neste exato momento, saiba, existe solução para a tua situação, existe solução para a tua vida, e a solução é buscar a presença de Deus. Ele diz: meus amados, eis que eu estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou me alegrar com você e você vai se alegrar comigo. Então nessa noite, quando for feito o convite, não perca tempo, busque a Deus nesta noite, porque Ele está de braços abertos para te receber, para te transformar, para te libertar, para mudar a tua vida e te dar o direito de você poder ser chamado filho de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém.